se levanta um homem de Deus e começa a pregar aquilo que está na palavra de Deus, aquilo que está na Bíblia. Mas, quando você prega a palavra de Deus, a verdade, claro que o outro lado vai começar a se manifestar. E a Soraya Tronic fala que o Frei Gilson é um falso profeta e misógino. Ele fala coisas odiosas, com desprezo contra as mulheres. É isso que ela pensa do Frei Gilson. O Frei Gilson nada mais, nada menos está pregando a palavra de Deus. Ele, em todas as suas pregações, ele lê a palavra de Deus e explica essa palavra de Deus. É o que ele faz em todas as suas pregações. Quando ele prega, seja no seu canal ou lá na Canção Nova, em suas pregações na Santa Missa, ele prega a palavra de Deus. Problema, as pessoas não estão preparadas para ouvir a verdade. E como nós estamos vivendo em um mundo que está indo contra a palavra de Deus, é isso que acontece. Fala que Frei Gilson é um falso profeta e ele está pregando a palavra de Deus. Vamos ouvir, para você entender, talvez você não escutou toda a pregação dele sobre as mulheres serem auxiliar do homem. E esta pregação eu vou colocar aqui para nós assistirmos, escutarmos toda ela. Presta atenção e depois nós vamos ver na palavra de Deus algumas passagens que fala da mulher ser auxiliar do homem. Eu vou explicar isso para você. Vamos ouvir. Mulheres, sejam submissas aos seus maridos, como ao Senhor, pois o marido é o chefe da mulher, como Cristo é o chefe da igreja, seu corpo, da qual ele é o Salvador. Amém? O que a Bíblia está dizendo? Que a mulher deve ser submissa e que o marido é o chefe. Mas claro, para você já não ficar chateada aí com essa palavra, que alguém, agora pronto, meu marido vai mandar em mim. Primeiro você tem que entender, olha para o Frei, primeiro você tem que entender que submissão não significa escravidão. Submissão significa auxiliadora. Significa que você está abaixo do homem, não para o homem pisar em você e falar, você é minha escrava aqui dentro dessa casa. Não, você está embaixo porque você é a base do homem. Você é que sustenta o homem. Você é o coração da casa. Então a Bíblia está fazendo elogio para você, mulher. Ela está dizendo que sem você o homem cai, sem você o homem não tem sustento. Você é o coração da casa, você é a base do lar. Está dando para entender? O homem é o chefe, então o homem vai mandar? Sim, só que aí Paulo vai dizer, maridos, depois ele vai falar para os maridos, que isso eu preguei lá em cima. Maridos, amai vossas mulheres como Cristo se entregou pela igreja, você deve se entregar para sua mulher. Então o homem deve ser chefe como Cristo é chefe, ele deve mandar como Cristo manda. E como é que Cristo manda? Lavando o pé. Então se o homem for o chefe como Cristo ensina, sabe o que ele vai fazer com você, mulher? Ele vai lavar os seus pés. Ele vai servir você. O homem líder, o homem chefe, é o homem que serve, é o homem que se dedica à mulher, é o homem que se sacrifica à mulher. E agora eu pergunto a todas as mulheres aqui, você teria algum problema de se submeter, de ser submissa a um homem que serve como Cristo serve a igreja? Você tem algum problema de se submeter a um homem desse? Obviamente. Eu não estou falando que uma mulher... Aqui nós encontramos problemas se você tem um homem violento, se você tem um homem que não é de Deus, se você tem um homem que não sabe nada de Bíblia, a coisa fica complicada. Mas a Bíblia, ela está falando do que seria o ideal para a sua família. Amém? Mas na palavra de Deus, nós vemos a mulher ser auxiliadora, escrito na palavra de Deus. Sim, nós vemos em Gênesis, quando Deus cria a mulher. Gênesis capítulo 2, no versículo 18, diz assim, o Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe uma auxiliar que lhe seja adequada. O homem, ele não estava conseguindo fazer as coisas, precisava de ajuda. E Deus dá a ele, sim, uma auxiliar para ajudar. A correção certa desta tradução é uma força poderosa para o homem. O homem quis esta força poderosa, essa auxiliar que está a ajudar a ele. E o padre fala aqui de você ser o sustento, de ajudar a casa, de ser o coração. Quando nós vamos ouvir o que o padre pregou, a pregação, quase toda ela, nós vamos ver sim,
que ele está falando corretamente, mas quando você pega só uma parte, você vai falar como esta mulher de Soraya Tronic, que ele é um falso profeta, misógino, um homem de Deus, um homem que fala da palavra de Deus, que explica a palavra de Deus, mas está sendo atacado por quê? Porque todos os homens e mulheres que são de Deus, que pregam a verdade, que vivem em oração, são atacados pelo mundo. Quem é do mundo vai atacar quem é de Deus. E quem é de Deus não ataca, mas prega a verdade para que aquela pessoa seja convertida. E quando nós vamos mais para frente no Novo Testamento, em Efésios capítulo 5, no versículo 22, diz assim: as mulheres sejam submissas aos seus maridos como ao Senhor. Submissa é estar ao lado do marido. Se você tem um homem de Deus que está em oração com o Senhor, seja submissa a ele, porque é um homem de Deus. Mas claro, quando começa a interpretar estas palavras que o Senhor coloca para nós, da auxiliar a mulher, da submissão, e interpretam errado, elas caem num abismo, falando sim que o Frei Gilson é um falso profeta. Agora, quando nós vamos para a frente, diz que o homem precisa ser como Cristo, amar a esposa como Cristo amou a igreja. Cristo deu a vida pela igreja, o homem precisa dar a vida pela mulher. Nós, homens, aceitamos essa passagem, precisamos dar a vida pela nossa mulher, sim, entregar a nossa vida por ela. Aceitamos isso, porque a palavra de Deus, e Deus sabe tudo. Então, meus irmãos, vamos orar pelo Frei Gilson e pela conversão dessa deputada. Tem um perigo de querer colocar para aprovação, quem pregar a palavra de Deus será preso. Uma mulher dessa que está na política pode fazer isso. Precisamos orar para ela se converter. Precisamos orar pelos nossos políticos, para que façam tudo conforme a vontade de Deus. Porque a palavra de Deus é a que nos salva. E quando nós não a temos, quem vai nos salvar? A palavra de Deus é uma pessoa, é Jesus Cristo. E aqui está a sua vida, para nós vivermos imitando ao Senhor Jesus. Que você ore pelo Frei Gilson, para ele manter sim, sempre falando a verdade, pregando a verdade, e que você ore pelos deputados e por esta mulher que chamou o Frei Gilson de falso profeta e misógino. Deus abençoe você.